Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 18/10/2023, para poder, falar sobre escolas literárias e vanguardas europeias. Vou falar primeiro brevemente sobre cada uma e depois sobre exercícios, atividades, relacionando escolas literárias a músicas, letras de músicas. Então, deixa eu ver aqui, o que... deixa eu só avisar aqui. Sobre vanguardas europeias. E ali, aqui, tchutchuru, 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 tchutchuru. E aqui. Escolas literárias ou movimentos literários no Brasil, no caso, tem início no quinhentismo, que durou de 1500 a 1601, então pega bem a parte da colonização e da catequização no Brasil, e também aqui, deixa assim. E também quanto a, vou botar o celular certo aqui. Muitas pessoas acreditam que seria melhor aprender literatura dentro de história, porque história e literatura realmente se fundem, Então, muitas pessoas acreditam nisso. A começar pelas épocas. Então, o quinhentismo de 1500, ele é considerado literatura feita no Brasil e não brasileira em si, Nesse período, o que foi produzido era feito pelos portugueses e com isso, com a sua visão sobre a colônia brasileira, sobre a colônia que era o Brasil em si, E o quinhentismo é dividido em literatura informativa e literatura jesuítica. A informativa procurava detalhar, os navegadores detalhavam para a coroa sobre o que encontravam no Brasil, descrevendo, situações do Brasil. Boa noite, Luísa. Boa noite, Vitor. Descrevendo situações do que era encontrado no Brasil e também quanto aos indígenas, que eram novos ainda, de descoberta, em si, de conhecimento, as riquezas exploradas e como era a flora e a fauna no local. O representante da literatura informativa, o principal representante, era o Pero Vaz de Caminha, Inclusive, principalmente a pessoas que gostam muito de degustar, de entender a linguagem, em suas diferentes aparições de locais e de épocas, eu indico bastante o livro da Carta do Pero Vaz de Caminha, que se encontra na internet também, Quanto à linguagem em si, um estudo bem aprofundado sobre os trejeitos da linguagem, como ela vai se modificando. E a literatura jesuítica, cujo principal representante era o José de Anchieta, e cuja principal característica era catequizar os índios. Então, continham muitos ensinamentos católicos, em formas de textos teatrais, em forma de sermões, em forma de poesias, e todas, na época, escritas em tupi.
Então, os principais representantes do quinhentismo foram Pero Vaz de Caminha e José de Anchieta. O Barroco surgiu no século XVI e também tinha ligação com a catequização em si e compondo bastante, né, escritas, né, referentes à catequização e à religiosidade em si. Há o questionamento e o exame, né, de valores morais também, as dualidades do ser humano, o conflito entre religiosidade e mundo profano, espiritual e material, e o uso de figuras de linguagem como metáforas, antíteses e hipérboles. E os principais autores do Barroco foram o Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira. Então, também, como no quinhentismo, aparecem os sermões, né? Essas são as principais características, né, dessas escolas literárias em si. E eu vou falando na ordem, né? O arcadismo seria a terceira, surge em 1768, com a publicação do livro Obras, de Cláudio Manuel da Costa. A língua latina apresenta-se de forma bastante contundente no arcadismo, né? Sob a forma de estruturas, de termos, né? Expressões como locus amenus, que é ligado à busca de uma vida simples, né? Pastoril, né? Então é muito comum apresentações bucólicas, né? Caracterizações sobre o campo, e a fusão da vida simples com a linguagem simples em si. Essa foi a principal crítica, né, quanto ao Barroco em si. É que o Barroco se estabelecia por meio do rebuscamento linguístico, né, também. Então, já o arcadismo é o contrário disso, né? Boa prova, Vitor. Valeuzão aí. Obrigado aí. Boa prova amanhã. E o Fugere Urbem, a expressão que foi criada pelo escritor latino Horácio, né, que significa fuga da cidade. Carpe diem, que significa aproveitar a vida, aproveitar o presente, né? E o termo inutilia truncat, que significa, ao pé da letra, cortar o inútil, né? Cortar os excessos do barroco, como a própria linguagem mais rebuscada, se prezando pela simplicidade em si. E o arcadismo, a principal característica é a valorização da natureza, né? E os principais autores foram Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Silva Alvarenga e Frei José de Santa Rita Durão. Eu anotei aqui. Deixa eu ver onde eu anotei aqui. Eu anotei quanto a isso. Mas Antônio Gonzaga tem uma frase, né, que ele diz, é um trecho de um texto dele, né? Para nós o tempo que se passa também morre. Então fala bastante dessa efemeridade da vida, né? E do quanto, né, os acontecimentos, as situações são transitórias, né? São passageiras. O romantismo, que se divide em 3 gerações, né? Ele surgiu, né, no final do século XVIII. A primeira geração é chamada de fase nacionalista, em que aparecem o nacionalismo e o indianismo. O primeiro na forma do patriotismo em si, do ufanismo, da valorização do que é nacional, né? E o indianismo tendo o índio, o indígena, como herói, né? E os principais autores foram Gonçalves Dias, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Manuel Antônio de Almeida. A segunda geração é chamada de fase ultrarromântica, foi chamada de geração byroniana, por se referir ao Lord Byron, né? E também tinha relação um pouco menos, mas tinha com Goethe, né? O que se escreve Goethe. E a referência, né? As referências eram o mal do século, o subjetivismo extremo, né? Com o lírico voltando-se para si, os sentimentos idealizados e exagerados em si, né? Principalmente o sentimento amoroso, o afastamento da realidade social, a ideia do pessimismo, do sofrimento, da dor, né? do medo do amor, o temor em si, o temor do isolamento, o temor da solidão. E com isso, né, ligado a tudo isso, a própria questão da morte, né? Os principais autores foram Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu,
Junqueira Freire, Fagundes Varela e Camilo Castelo Branco. A terceira geração era chamada também de geração condoreira e refere-se ao condor, né? Que é a ave símbolo dos desejos de liberdade estética pelos poetas românticos. Inspirado especialmente em Victor Hugo, então é muito importante, né, fazer essas associações entre escritores e conduzindo, né, a própria leitura e análise das obras por meio da categorização nas escolas literárias em si, sendo muito importante quando se vai fazer questões, tanto em provas quanto não em provas, fazer questões prestando bastante atenção na fonte do texto e texto principalmente literário, né, olhando para o nome do autor, para já associar características do autor e com isso conseguir interpretar melhor o texto em questão, né? Então, Victor Hugo, por exemplo, escreveu Os Miseráveis, que se foi adaptado a filme mais ou menos 3 vezes, né? Em diferentes épocas, tendo até um musical, né, sobre também. E esse livro, Os Miseráveis, inclusive, é muito citado em redação. E quando não citado diretamente, ele é muito citado quanto a temas que aparecem no livro, né, que são múltiplos. O foco, né, da terceira geração já é no social e no político, diferentemente da idealização da segunda geração e da primeira, né, com críticas diretas à sociedade, muitas negativas, né. Os principais autores da terceira geração do romantismo, Castro Alves e Joaquim de Souza Andrade, principalmente Castro Alves, chamado de poeta dos escravos, e ele era assumidamente abolicionista, né? Então, também muito importante avaliar isso. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Maria Clara. Deixa eu assinar. E realismo, que como principal representante o Machado de Assis, apesar de as primeiras obras dele serem mais românticas, né? Serem do romantismo em si, terem características mais românticas. E o realismo, ele era um movimento assumidamente anti-burguês e tinha uma responsabilidade, né, em representar a realidade em si, né? Com isso, com críticas sociais, então reparem que várias escolas literárias elas são atualização de outras, ou então um aprofundamento em relação a outras escolas literárias. Ou, que é muito importante também, uma escola literária ter como características principais oposição a alguma outra escola literária. Não à toa é tão falado do modernismo e do romantismo. A busca pela verdade, né, em relação ao realismo em si, procurando sentido literário para ocupar o ócio dos leitores. O ócio, naquela época, era mais positivo, né? Uma situação em que a pessoa se dedicava a si, né? Era um ócio quanto a pessoa ter um lazer, né? Ter um entretenimento e reparar, até observar no seu ao redor em aspectos que ela não atentava, né, normalmente. Então, tentativa de promover reflexões e questionamentos, né, quanto à arte ser vista mais como menos como lazer e entretenimento e mais como potência de crítica social, né? E os principais autores eram Raul Pompeia, Visconde de Taunay e o principal, né, o Machado de Assis. Machado de Assis, eu acho que deveria ser leitura obrigatória de várias escolas, né? E ele é o que mais representa até a realidade brasileira e, ironicamente, até o modernismo. O modernismo não pode ser considerado um aprofundamento do próprio realismo, né? Machado de Assis, ele representa o Brasil em si, né? Ele não representa apenas o Rio de Janeiro, né? Então, não que isso não aconteça com outros autores, mas quanto mais autores universalizam as características de suas obras quanto às aparições de temas e de reflexões
mais universal esse autor pode ser considerado, né? E o naturalismo surgiu na França, aí a outra, né? Realismo e naturalismo, em 1870, com a publicação do livro Germinal, que eu fui ler já depois do colégio, né? Ouvi falar no colégio, mas fui ler depois, que é do Émile Zola, que fala sobre as péssimas condições de vida dos trabalhadores das minas de carvão, né? Na França do século XIX. Então também, né? Bem críticas, né? Bastante críticas, bem contundentes, né? Boa noite, Larissa. Boa noite, Maria. E a principal característica do naturalismo é o cientificismo em si, né? Exagerado, transformando o homem e a sociedade em objetos de experiências, né? As descrições minuciosas e linguagem simples, né? E os temas mais abordados, né? Sendo a pobreza, a traição, a infidelidade, o adultério, crimes, problemas sociais, taras sociais. Então há uma abordagem de temas que não eram tão abordados na literatura, né? Pelo menos brasileira, como a própria questão da sexualidade, né? E temas patológicos, né? Quanto à vontade de analisar as podridões sociais e humanas em si, sem parecer se preocupar com a reação do público, pelo contrário, querendo gerar um incômodo ao mesmo tempo a geração de questionamentos sobre a realidade social em que se está inserido, né? Então a denúncia de problemas sociais, né? A vontade de atualizar ou reformar a sociedade em si, a existência humana de forma materialista, o homem sendo encarado como produto biológico, né? Passando a agir de acordo com seus instintos. Então há também essa questão da animalização, da zoomorfização, né? Com a comparação do ser humano com os animais em si, e os principais representantes, a Luiz Azevedo e Adolfo Caminha. O Luiz Azevedo escreveu, dentre outras obras, O Cortiço, que é uma das mais citadas em redação. Redação é a matéria em que há mais diálogo com outras matérias, né? Professor de redação que se preze, acredito eu, deve estar se atualizando e promovendo o máximo de associações possíveis entre diferentes áreas do conhecimento, né? O parnasianismo surgiu em 1850 na França e foi a retomada da antiguidade clássica também, assim como Barroco, a uma linguagem mais rebuscada, um culto à estrutura, à forma, né, acima até do conteúdo textual, a objetividade e a impessoalidade em si, né? O preciosismo, com o uso de palavras raras e rimas ricas, né? Um parênteses, a UERJ, ela usa esse termo preciosismo, né, para se referir ao que se evitar em redação, no estilo da banca, né, da UERJ. Ao buscar se evitar em palavras com preciosismo, como ademais, destarte, né? Então há palavras ricas e rimas ricas também, né? Rimas entre palavras de classes sociais diferentes, né? Então aparece também, né, bastante essas questões. E o Cortiço, né, uma obra também, nem é grande em si, assim, é grandiosa, mas não digamos, de grande tamanho, né? Deixa eu ver aqui o negócio. E aí eu não vou apresentar as músicas, né? Quando eu for apresentar daqui a pouco, eu não vou ler as letras das músicas todas, né? Vou ler trechos e associar com a escola literária em si e com vanguarda europeia, né? Deixa eu tirar o som aqui do computador. Ó, mãe, quem entrou agora aqui? Beleza interior. É mole? E simplicidade, natureza. Deixa eu ver. Então reparem, né, que várias escolas literárias elas fazem interseção com aspectos de outras. Isso também é muito importante de se analisar. Assim como quando vão se ver sobre autores, né?
O parnasianismo, no parnasianismo aparece muito o apreço por figuras de linguagem, principalmente o hipérbato, que é a inversão sintática, que é considerado até criativo. Se hoje é considerado criativo, naquela época, né, século XIX, era considerado mais criativo ainda. Essa inversão sintática, né? A ordem direta, né, das frases das orações é ter o sujeito, verbo e o complemento. Mas na ordem inversa ocorre, né, uma troca, né, entre eles. Mais ou menos como se estuda o latim, né? Aliás, mais ou menos não, exatamente, né? Porque no latim as palavras aparecem de forma bem aleatória nas frases, né? Aleatória não no sentido, mas na estrutura e na ordem das palavras. O verbo pode aparecer no final, sem ser intransitivo, por exemplo, né? Os principais autores do parnasianismo são Olavo Bilac, Vicente de Carvalho, tem até o nome de uma estação de metrô, né? Raimundo Correia e Arthur Azevedo, né? O simbolismo surgiu na França no século XIX como oposição ao realismo. Reparem que várias escolas literárias elas se opõem uma à outra, né? Como oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo da época. Então vai reivindicar ou fazer críticas a características dessas escolas literárias. E o simbolismo é movido pelos ideais da segunda geração do romantismo, né? A segunda geração do romantismo é aquela com maior associação à morte, ao pessimismo, à desesperança, à dor, ao sofrimento, à própria solidão, a solidão mais vista no sentido negativo, né? É um tema até de avaliação forte assim, e produtiva, porque surgem, né, diferentes pontos de vista, né? A solidão vista como positiva, a solidão vista como negativa, né? Boa noite, Nevinha. Nevinha é minha mãe, né, no caso. E movido pelos ideais da segunda geração do romantismo, estendendo suas raízes à literatura, aos palcos teatrais, às artes plásticas, né? O simbolismo se originou pela publicação da obra As Flores do Mal, que é do poeta Charles Baudelaire, que resume bastante esse pessimismo e essa aura da morte, né? Podendo até fazer uma analogia com a simbologia do corvo, ao poema, né, chamado O Corvo, do poeta, que não era só poeta, apenas poeta, também era contista e tal, Edgar Allan Poe, né, que popularizou o símbolo da morte como sendo um corvo, né, e foi traduzido por muitos escritores de diferentes línguas, né, esse poema O Corvo e outras obras do Edgar Allan Poe, sendo que esse poema foi traduzido por pessoas como Fernando Pessoa e Machado de Assis, e vários outros. O simbolismo aparece muito subjetivismo, a interiorização do ser humano quanto aos sentimentos, às suas sensações, né? O sentido transcendental, né, a transcendentalidade em si, quanto a um misticismo, a uma fantasia. A musicalidade, né, efetuada em especial por meio de uso de figuras de linguagem, a literação e assonâncias. Vejam a fundo sobre essas figuras de linguagem. Os principais autores foram Cruz e Souza, Eugênio de Castro e o Alfonso de Guimarães, inclusive é o que eu mais gosto. Eu não li muitos poemas dele, mas ele me atrai muito, assim, os que eu li eu gostei bastante. O texto, né, 2, talvez o que mais traduza o sentido simbolista é Ismalha, do Charles Baudelaire, do Afonso de Guimarães, né? Pré-modernismo, muitos não consideram como escola literária em si, já consideram o modernismo diretamente, né? Pré-modernismo seria mais uma representação da transição entre o simbolismo e o modernismo. Então, de qualquer forma, né, o sentimento modernista foi inspirado principalmente na obra Os Sertões de Euclides da Cunha, de 1902, né? E uma obra que muitas pessoas consideram chata, porém ela é bastante produtiva para se entender o que nós vivemos hoje em dia, né? A nossa modernidade em si, porque a escola literária que mais traduz a nossa contemporaneidade é o modernismo, né? Tanto é que a maioria dos autores que aparecem em prova é do modernismo. Provas são reflexos, né,
de como aparecem os temas, os aspectos, os assuntos, as áreas do conhecimento em si na sociedade, né? Então o modernismo ele rompe com o academicismo, ele rompe com o passado e com a linguagem rebuscada encontrada no barroco e no parnasianismo. Então ele abraça uma linguagem mais simples, remetendo inclusive ao arcadismo, uma linguagem mais coloquial, mais gírias, né? O que não era natural, né? Porque se esperava até então que a poesia ela contivesse apenas, ou predominantemente, e muitos considerando apenas, palavras mais rebuscadas, né? Poesia na época, até a época do modernismo, não combinava com linguagem informal, com gírias, né? Então é uma exposição da realidade social brasileira, principalmente por causa dessa característica, que se diz que o modernismo é um aprofundamento do realismo. Essa é uma visão categorizada em si, mas muito até meio estereotipada, né? Mas que serve até para facilitar o direcionamento dos estudos. Tá? O modernismo aparece muito o regionalismo e o nacionalismo em si. O nacionalismo não como no romantismo, idealizado, exacerbado, mas sim um nacionalismo mais racionalizado, mais questionado, mais pé no chão. Assim. Romantismo, principalmente a primeira e a segunda fases do romantismo, a primeira e a segunda geração do romantismo são mais nas nuvens, né? Mais idealização. O modernismo em si ele é mais pé no chão. Então mostra em personagens pessoas, representa pessoas da sociedade alvos de preconceito e discriminação que até então não recebiam foco ou não recebiam tanto destaque, pelo menos principalmente no Brasil, né? No contexto social, como o sertanejo, o caipira, o mulato, né? Temas, né, fatos históricos, políticos, econômicos e sociais em si. Os principais autores categorizando como pré-modernismo, né, deveriam ser considerados Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Né? Lima Barreto, na maioria das questões de provas, ele é considerado pré-modernista e né, a obra dele que mais já apareceu em provas é Triste Fim de Policarpo Quaresma, que já foi cobrado por bancas como a UERJ. Então o modernismo ele é marcado pela Semana de Arte Moderna, né, ocorrida em São Paulo, que é chamada de Semana de 1922. Né? Reparem que muito da arte começa pelo Rio de Janeiro ou por São Paulo. Né? São Paulo, muito pelo Teatro Municipal, e as artes no Rio de Janeiro, muito por lugares, né, do centro do Rio, artistas, por exemplo, cantores, bandas, cantoras, começam bastante, muitos deles começam pela Lapa, né? Então, as veias principais artísticas do Rio de Janeiro, ou principalmente para a projeção de artistas, são justamente Rio de Janeiro e São Paulo, né? Do Brasil em si. Então, há uma intrepidez, há uma bravura, uma coragem do modernismo quanto a romper vários padrões sociais, né? E querer até uma certa presunção, né? Muitos consideram uma arrogância, quanto a querer descartar as escolas literárias anteriores, sendo que todas as escolas literárias utilizaram uma ou mais características de movimentos literários passados. Né? Então, eles os modernistas se colocavam contra tudo que estava instituído até então. A ruptura do tradicionalismo em si. E a Semana de Arte Moderna resumiu esse caráter da primeira fase do modernismo. Com isso, né, o novo sempre gera muitas polêmicas. Né? E continha bastante a originalidade, o deboche, a sátira, a ironia. Né? O Mário de Andrade, né, representante quanto ao livro Macunaíma, né? E eles próprios, os modernistas, não sabiam, não conseguiam definir o que eles queriam.
mas eles sabiam a certeza do que não queriam, né? E que era o que eles não queriam era continuar com o tradicionalismo cultural vigorante no Brasil nas escolas literárias anteriores ao modernismo. Então eles queriam romper esses modelos impostos, né? Então era muito comum a abordagem da vida cotidiana, a literatura como distanciada da linguagem mais formal, mais erudita, aproximando-se, abraçando a linguagem popular. Os principais representantes da primeira fase do modernismo foram Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Boa noite, Diogo, professor Diogo. E a segunda fase do modernismo era considerada mais amadurecida, né? Sem os excessos da primeira fase, sem essa interpretada, né? Podendo ser interpretada como presunção da primeira fase, e sem esses excessos que marcaram a Semana de Arte Moderna. A arte era engajada em si, buscava refletir, representar a realidade brasileira ao máximo, né? A linguagem manteve-se próxima do popular e as obras apresentavam-se em prosa e em poesia, tá? Enquanto a poesia ela privilegia o sentimento humano, as sensações humanas, a prosa prioriza a crítica social. Os principais representantes da segunda fase foram, na prosa, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e José Lins do Rego, e na poesia, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima e Murilo Mendes. E a terceira fase do modernismo foi marcada pela liberdade, a palavra principal era essa. Os artistas, eles não se sentiam, nem queriam se exigir trejeitos, modos de escrever, modos de agir. Então eles abandonaram os ideais da Semana de Arte Moderna, principalmente quanto à contundência de não se obrigar a se aproximar da realidade brasileira na escrita. E também não queriam se exigir quanto ao uso de uma linguagem mais popular. E na terceira fase do modernismo aparecia bastante a questão da psicologia humana, né? A Clarice Lispector, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto foram os principais representantes da terceira fase do modernismo. E, deixa eu ver aqui, vanguardas europeias. Né? Vanguardas europeias é importante, né? Saber, né? Quanto às principais características em si. Né? E o que aconteceu aqui? Vanguardas europeias. Aqui, vanguardas europeias. O modernismo, né, teve bastante inspiração nelas, apesar de se querer se deter ao nacionalismo, havia muita inspiração, né, na Europa em si, né, nas vanguardas europeias. As principais características, né, de cada uma das escolas literárias, cada uma das vanguardas europeias. O cubismo ele valorizava muito as formas geométricas, né, a simetria em si entre as formas, a simetria, né, a distorção da realidade, a sobreposição de planos. Hoje em dia se fala muito em 3D, por exemplo. O cubismo pode ser considerado um pioneiro do 3D na representação pitoresca, né, nas pinturas em si, sobrepondo vários planos, né? A questão da fragmentação, né, quanto às divisões nas telas, né, nas pinturas em si, na arte. O futurismo ele cultuava bastante a tecnologia, né, o que se referia à velocidade em si, se atrelando à época, né, à modernização, há uma glorificação da guerra em si, né? Há um patriotismo também quanto ao futurismo, até por meio da exaltação tecnológica, da exaltação das tecnologias em si. O expressionismo ele tinha uma visão mais pessimista, cores fortes, a deformação da realidade em si, elementos sociais, né?
valorização da subjetividade, né? O dadaísmo ele questionava a logicidade na arte, colocando elementos que, pelo menos à primeira vista, muitos pensam que não deveriam aparecer ali. Um vaso, por exemplo, representando a arte, né? Há uma charge, né, do Jaguar em que um casal está numa exposição artística, né, no centro cultural, e aí viram algumas obras, né, penduradas na parede, e fica avaliando, o homem, né, do casal fica avaliando um extintor de incêndio, tentando analisar e questionar o porquê dele aparecer ali na galeria, avaliando como se o extintor de incêndio fizesse parte das obras artísticas, né, do autor, da autora, né, que estavam sendo representados. O dadaísmo ele pode ser associado a essa charge, quanto a essa fusão, né, entre arte e vida, de tal forma que se questiona até se há um limite para haver uma coerência em si na arte, até porque a própria questão da coerência é subjetiva. O que tem lógica para um grupo de pessoas não tem lógica para outro. Assim como um grupo de pessoas gosta de uma arte, outro grupo de pessoas já não gosta de uma mesma arte, por N razões, né? Já o dadaísmo, né, ele não exalta a guerra como futurismo. Ele critica negativamente a aparição da guerra, né? Aparece um dadaísmo bastante a ironia, até por colocar um elemento que se sabe que vai causar estranheza quando analisado no conjunto da obra, mas que é colocado ali justamente para também, né, gerando esse incômodo, né, tendo a ver com esse receio do desconhecido, né? Por que criticaram negativamente tanto artistas modernistas? Principalmente porque era algo novo, era uma ruptura muito grande com o que vinha sendo posto até então, né? E sempre quando algo novo surge, acontecem questionamentos, polêmicas, críticas negativas, muitas infundadas, baseadas apenas no medo de abraçar algo, uma situação, uma composição artística nova, né? A ironia, então, e o caráter irreverente do dadaísmo. O surrealismo em si se relaciona muito a imagens oníricas, ou seja, relacionadas a sonhos, né? Ao inconsciente humano. Com isso se diz muito respeito ao fantástico, né? Pode ser associado até ao fantástico na própria literatura em si, né? Há uma atração pelo que é irracional também, até porque muito do inconsciente não tem explicação, ou se buscam explicações mais aprofundadas, então já é mais associado a emoções. Não à toa o surrealismo também se relaciona à loucura em si, né? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio, meu amigo Sérgio. E os principais representantes, né? Aparece até em sites aqui, do cubismo, Pablo Picasso, o Giacomo Balla do futurismo, o Edvard Munch do expressionismo. Edvard Munch é o que pintou, né, o Grito, né, uma das pinturas mais famosas do mundo, né? Inclusive é a pintura mais citada em redação, principalmente porque pode ser associada a vários aspectos, inclusive quanto o próprio desespero humano pela expressão do personagem retratado na ponte da pintura. Marcel Duchamp, do dadaísmo, né, representando o dadaísmo em si, principal representante, e o principal representante do surrealismo, o Salvador Dalí, né? E então, vou falar algumas músicas que se relacionam muito a escolas literárias
Eu não estou falando que quem compôs cada uma dessas músicas estava pensando numa escola literária diretamente. Mas eu falo quanto a essa associação até entre áreas do conhecimento, entre instâncias, né, do próprio, das áreas do saber em si, quanto a poder associar músicas a características que aparecem em músicas, elas se relacionam à escola literária, se relacionam a eventos históricos, se relacionam a vanguardas europeias, independentemente de que quem compôs estivesse pensando realmente naquela escola literária, naquela vanguarda europeia. A música Tropicália, do Caetano Veloso, ela já começa falando de Pero Vaz de Caminha. Então já tem a ver com a literatura informativa do quinhentismo, né? Que é uma declamação, né, logo no início, quando Pero Vaz de Caminha descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss da época gravou. Então, assim, né, o Caetano, né, faz muitas referências, né? O Gauss, né? Gauss era um matemático e astrônomo, né? De música. E aqui, cadê o arquivo? Quem quiser esse arquivo também, esses arquivos eu envio, tá? Várias pessoas costumam mandar mensagem pedindo para enviar pelo WhatsApp ou por e-mail, eu envio. E a música começa assim, né? Tropicália. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, se refere ao tropicalismo, eu oriento ao carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Caetano usa muitos simbolismos, né? Muitas simbologias em músicas, né? Por exemplo, quando ele diz nessa música, na mão direita tem uma roseira autenticando a eterna primavera, e no jardim os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Aqui, de acordo com ele próprio, os urubus eram para tentar driblar a ditadura, né? E, ao mesmo tempo, utilizando simbologias, algo que o Chico Buarque também faz muito, não à toa os dois aparecem muito em provas, né? Músicas deles aparecem demais em provas, né? Caetano escreveu livros também. Então também aparece, né? O livro, né? E também aparece em provas. E no jardim os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Os urubus são os militares, né? De preto, né? Como os urubus, né? O jardim governamental, né? E as flores, né? Os girassóis no jardim, que, né, representa diretamente o parlamento, né? Ele cita Maria, a Betânia em si, a Bahia, a Bossa, a Palhoça, né? E ele cita também Iracema, que já conduz ao romantismo, né? Vive Iracema, Amá, vive Ipanema, mamamamá. A mulata, então ele exalta muito as cores brasileiras, há um nacionalismo muito grande na música também, então já se funde também ao romantismo, né? Mesquinhentismo, Pero Vaz de Caminha, e vai se fundindo, né? Para representar também, né? Também o quinhentismo, mas já a parte da literatura jesuítica. Músicas religiosas, né? Músicas gospels. Por exemplo, Tudo é do Pai, cantada pelo padre Fábio de Mello, que é do Frederico Cruz, né? Eu pensei que podia viver por mim mesmo, eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Então aqui já aparece também até fazer uma associação ao barroco, né? A essa visão religiosa e até um certo conflito, né? Conflito é mais positivo, né? Confronto é negativo, né? Conflito, quanto a fui embora, disse ao pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Então esse diálogo com Deus em si e a tentativa de entendimento maior quanto à posição inserida, né? Do indivíduo inserido no mundo, né? Então também aparece
esse diálogo, tanto a literatura jesuítica em si, quanto com o barroco, né? E a segunda escola literária é justamente o barroco. E aqui, como representante do barroco, eu estipulei a música O Que Será a Flor da Pele? Não, O Que Será a Flor da Terra, né? Que é do Chico Buarque, né? E é cantada por ele e pelo Milton Nascimento. Assim como a outra versão dessa música, que é O Que Será, mas a Flor da Pele, né? E não a Flor da Terra, né? Acho que a Flor da Pele, a Flor da Terra é mais conhecida, né? Mas as duas são bastante conhecidas, né? E é do Chico Buarque. E é que começa, né? Que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas. Essa música, acho que é uma das que mais fala sobre instâncias sociais de forma crítica, de forma questionadora, né? Ao mesmo tempo em que nessa música aparecem tipos sociais, né? Grupos sociais diferentes, aparece muito a questão aparece muito a questão social. Com isso aparece por meio da citação a tipos de pessoas, de grupos sociais, muitos inclusive menosprezados socialmente, o que o Gregório de Matos fazia bastante em poemas dele. E é o que o Chico Buarque faz bastante em músicas, como O Que Será a Flor da Terra, né? Então ele fala das pessoas, se questiona, né, o que será que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho. Que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes? Ele fala dos profetas embriagados, ele fala da romaria dos mutilados, ele fala da fantasia dos infelizes, do dia a dia das meretrizes. Eis um grupo que até hoje é bastante menosprezado socialmente, alvo de bastante preconceito e discriminação social, né? Os desvalidos, né? Fala dos bandidos, que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. Escrever essa música durante a ditadura. Então, também não precisa saber disso para avaliar a música. Claro que há um aprofundamento maior quando se sabe a época da música, analogamente a importância de se saber a época de uma obra literária ter sido publicada, né? Então, com isso, conhecer mais a fundo os autores, né? As características principais dos autores, né? E a parte que eu acho que é mais barroca ainda dessa música é a parte mais para o final, né? Ele fala: o que será que todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar a exaltação nacionalista também, e ao mesmo tempo a própria composição, né, popular em meio a atrocidades sociais. Algo que Gregório de Matos faz quanto a criticar negativamente instâncias sociais, como Chico Buarque faz aqui. E todos os meninos vão desembestar e todos os destinos irão se encontrar. E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olha a alusão à religiosidade, né? Olhando aquele inferno, vai abençoar. Que não tem governo nem nunca terá, que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Essa música aqui, essa parte, se associa bastante a, por exemplo, a música Rebelião, cantada pela banda Skank, né? Que é do Samuel Rosa e do Chico Amaral. E na música há um trecho que se compara o Brasil com Décimo Círculo do Inferno. Dante Alighieri, na obra A Divina Comédia, ele apresentou 9 círculos do inferno, de forma bastante até irônica, né? E bastante rica em detalhes, e quanto a se promoverem várias reflexões quanto ao que nós fazemos na nossa própria vida, né? No planeta, né? Para o bem e para o mal. E 9 círculos, o Skank na música fala de um 10º círculo,
do último inferno, né? Então, o que não tem governo nunca terá, o que não tem vergonha nunca terá, o que não tem juízo. Então, essa é a música representante do barroco. A seta e o alvo, essa música, ela se relaciona bastante também. Também se relaciona muito ao barroco, principalmente as ideias de oposição da música, né? O Paulinho Mosca, o Mosca nessa música Seta e o Alvo, ele fala vida e morte, acaso e sorte, labirinto linha. Ele compara o eu lírico, né? Eu falo de amor à vida, você de medo da morte. Então a música é o tempo todo falando eu, o eu lírico, você, ser amado, né? Ser gostado. Mas você só quer atingir sua meta. Sua meta é a seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Eu olho para o infinito e você de óculos escuros. Eu digo te amo e você só acredita quando eu juro. Olha as ideias de oposição. Eu lanço minha alma no espaço, você pisa os pés na terra. Essa questão de ter os pés no chão ou ter mais a mente nas nuvens, né? Estar mais nas nuvens. A idealização versus a realidade. Você pisa os pés na terra, eu experimento o futuro e você só lamenta não ser o que era. E o que era? Era seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Ainda tem um jogo de palavras que o barroco também adora fazer. Era seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Seta, certa. Eu grito por liberdade e você deixa a porta se fechar. Eu quero saber a verdade e você se preocupa em não se machucar. Eu corro todos os riscos, você diz que não tem mais vontade. Eu me ofereço inteiro e você se satisfaz com metade. Então, as oposições em si, né? Lumiar, uma música do Beto Guedes com letra de Ronaldo Bastos. Lumiar é um local no Rio de Janeiro em que há bastante natureza, né? Cachoeira, trilhas. Lumiar significa iluminar, né? É o mesmo que iluminar, até um trecho que o joga com o sentido de iluminar, né? Passar o dia moendo cana, caçando lua, clarear de vez, lumiar. Acordar, lumiar, sem chorar, sem falar, sem querer. Acordar e lumiar. Levantar e fazer café só para sair, caçar e pescar. E passar o dia moendo cana, caçando lua, clarear de vez, lumiar. Ou seja, há essa alusão, né, ao arcadismo, proposital ou não, não me importa. Há essa alusão ao arcadismo quanto ao bucólico, à valorização da natureza, né? E há essa ideia que eu falei anteriormente do ócio criativo, do ócio positivo, né? Do ócio que, em sua essência, é positivo. Depois, com o tempo, é que se transformou em negativado, né? Amor, lumiar, para viver, para gostar, para chover, para tratar de vadiar. A palavra vadiar, dialogando diretamente com o ócio positivo. Estender o sol na varanda até queimar, só para não ter mais nada a perder. Para perder o medo, mudar de céu, mudar de ar. Clarear de vez, lumiar. E essa é a representante maior do arcadismo, né? O romantismo em si é muito nacionalista, muito indianista, então se relaciona diretamente com a música Aquarela Brasileira, uma música lindíssima do Martim da Vila, né? Que foi até de escola de samba. Vejam esta maravilha de cenário, é um episódio relicário que o artista, num sonho genial, a metalinguagem, né? A arte falando do artista, da arte, da própria arte. Escolheu para este carnaval e o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela. Passeando pelas cercanias do Amazonas, conheci vastos seringais. No Pará, a ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó. Ele fala até de Iracema aqui, né? Caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, terra de Irapuã, de Iracema e Tupã.
Então ele faz várias alusões, né, à arte brasileira, a paisagens brasileiras, à cultura brasileira. Então há um nacionalismo, não idealizado como no romantismo, mas aparece bastante esse ufanismo, né? Então, o próprio Brasil, Rio de Janeiro principalmente, ele é muito associado às paisagens, né? Então, se pode associar diretamente a essas questões e até ao arcadismo, eu não diria, porque é mais quanto a paisagens e menos quanto a valorização da natureza em si. Mas há uma exaltação da existência dessas paisagens consideradas belas, né? Então, seria, né, quanto à primeira geração e tal. A segunda geração ela é mais romantizada, então pode pegar até pagodes, por exemplo, e esse daqui foi o que? Realismo. Ah, tá. Assunto predileto do Roberto Carlos de Erasmo Carlos, cantada pelo Roberto Carlos. Quantas coisas eu guardei para lhe dizer, quanto amor e quanta espera por você, quantos sonhos eu guardava dentro do meu coração. Inventava 1000 viagens sempre em sua direção. Essa hipérbole 1000 viagens ela se relaciona muito inclusive a segunda geração, a segunda também, né? O romantismo em si, né? Quanto à questão da idealização, né? E também, aí fala, né? Ele quer, ele age, o eu lírico dessa música, né? Age como se fosse uma volta a estar com a mulher amada, mas ele nunca esteve. Então é uma idealização extrema, assim, de algo que ele até fala que, olha meu amor, uma história que jamais se esquece, não acaba assim, mas a história nem começou. Então é uma idealização que constrói até uma ilusão quanto ao que teria acontecido, quanto ao que aconteceu realmente, né? Então, apesar disso, o eu lírico guarda o ser amado, as 7 chaves, dentro do coração, né? Que já é mais Domingo de Manhã. Domingo de Manhã também é uma idealização, né? Essa música do Bruno Calimã, né? Cantada, qual é a dupla mesmo que canta essa música? Domingo de Manhã. Domingo de Manhã. Marcos e Belucci, exatamente. Manu, boa noite, Manu. E eu acho essa música engraçada, né? Um tempo criativo, né? Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em modo lunar? Oh, que chato. Não há. E se tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Seria aparece muita ironia aqui, né? Uma exaltação que, como se a pessoa preferisse, né, estar ali ouvindo a voz do ser amado, a estar, por exemplo, no modo lunar, explorando o espaço, num barquinho no Caribe, né? Fala, para aumentar a ironia, né? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel 1000 estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. Eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Então, essa música também representa bastante a questão até do realismo, né? Não muito, né? Quais escolas literárias que faltam? Realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Realismo, naturalismo, parnasianismo, tanque da periferia. Parnasianismo seria mais essa daqui. E Samba de Amor e Ódio, do Pedro Luiz e Carlos Renó, cantada pelo Pedro Luiz, né? Também apresenta, né, várias situações. Não há abrigo contra o mal, nem sequer a ilha idílica na qual a mulher e o homem afinal vivam, qual sequer tão só de amor num canto qualquer. Que pode até fazer uma referência, né,
ao livro A Ilha, né, ao livro do Thomas Moros, né, A Utopia, né, em que há uma ilha, né, considerada perfeita, sem desigualdade, sem propriedade privada, né? E aqui a música já começa desmistificando isso. Então, em vez de uma idealização, como nas últimas músicas, há um realismo, né? Aqui já se refere mais a um realismo e até a um naturalismo em si, né? Por se referir diretamente a essas as questões mais pé no chão, né? Erra quem sonha com a paz, mas sem a guerra. O céu existe, pois existe a terra. Assim também nessa vida real não há o bem sem o mal. Nem há amor sem que uma hora o ódio venha. Ó, o realismo. Bendito ódio, o ódio que mantém a intensidade do amor. Seu ardor, a densidade do amor, seu vigor. E a outra face do amor vem a flor. Na flor que nasce do amor. Só o Esqueleto, é uma música que transmite aí, até tem a ver muito, essa música tem a ver muito com a zoomorfização, com o naturalismo, né? Porque essa música, a letra dela, né? Só o Esqueleto, fala de morador em situação de rua que se encontrava literalmente só o esqueleto. Uma analogia ferrenha também a pessoas que vivem na África sob condições bem precárias. Essa música é do Luiz Melodia, né? Pedro Luiz também canta essa música, né? Lentamente o miserável decompondo vai ficando no arame. Olha só a desumanização. A sentido de se permitir que pessoas se estabeleçam de forma tão desumanizada na sociedade, né? E imagine-se a cena sendo composta, lentamente o miserável decompondo vai ficando no arame. Seu concreto desarmado não suporta tanta chuva, tanta fome. Concreto desarmado. Nós imaginamos até tendas, ou tendas não, né? Barraquinhas, ou camas, colchões, né? Na rua, né? Compondo por isso esse naturalismo, né? Tem muito a ver com o naturalismo em si. Caminhando só o esqueleto esquisito. Calmamente o indigente deposita suas tralhas no asfalto. Instalado em seu lar, tranca a porta, tranca a rua, tranca a fome. Embalando a fome em seu berço esquisito. Prateleira de seus órgãos tão ignorantes sobre o seu porquê. Não há mais porquê, só o esqueleto. A não ser. Há uma certa esperança nesse a não ser, mas ao mesmo tempo há essa decrepitude, não dignidade, falta de integridade na representação social a que tantas pessoas estão tão acostumadas a ver e a conviver com socialmente, né? Então, parece isso. Punk da periferia também aparece muito um realismo, né? Do Gilberto Gil, né? Das feridas que a pobreza cria, sou o pus. Sou o que de resto restaria aos urubus. Transo lixo, curto porcaria, tenho dó. Da esperança vã da minha tia, da vovó. Esgotados os poderes da ciência, esgotada toda a nossa paciência, eis que esta cidade é um esgoto só, ainda jogo de palavras, né? Esgotadas, esgotados, esgotada e esgoto. Sou o punk da periferia. Sou da freguesia do Ó. A freguesia do Ó é o local, né? E ao mesmo tempo ele fala, freguesia do Ó, aqui pra vocês, né? Dando banana, né? Para os outros, assim. Ó, pra vocês, né? Parnasianismo pode ser representado na música Indivídua, né? Do João Cavalcante e do Pedro Luiz, né? Com letra e melodia de ambos, que brinca com a linguagem, né? De forma bastante erudita, crítica, irônica, né? Reflexiva, né? Essa ser humana está me enlouquecendo, já subverte a linguagem em si. Essa indivídua está me atazanando. Falei até dessa música em outro vídeo recente. O João Cavalcante até chegou a responder, né, dizendo que a letra e a melodia é de ambos. Então,
Sugiro que vocês leiam. O indivíduo aqui, inclusive, lida bastante com a própria sintaxe numa relação metalinguística. É um objeto na minha sintaxe toda predicada, o predicado. Vem me dominando quando adjetiva, a relação com os adjetivos, me bajula as frases, o meu idioma me flexionando e ao mesmo tempo ele flexiona de forma criativa, inventiva e com isso estranha, né? Fala de intransitividade, de objeto direto, adjunto adnominal, tudo encaixando no sentido da linguagem, em seus conceitos, ao mesmo tempo, quanto ao próprio aprisionamento do ser humano, né? Quanto à vida transitória, a vida efêmera também, né? A relação entre a carne, né? E o corpo em si do ser humano. A música Mantra, que é do Arnaldo Antunes e do Nando Reis, que pode ser relacionada diretamente ao simbolismo, né? É uma questão bastante transcendental, espiritual na música, né? Quando não tiver mais nada, nem chão, nem escada, escudo ou espada, o seu coração acordará. Quando estiver com tudo, lancetim, veludo, espada, escudo, sua consciência adormecerá e acordará no mesmo lugar. Mantra, né? Então já remete a essa questão da meditação, questão da interiorização dos conflitos humanos em si, quanto à transcendentalidade, ao misticismo, né? Então, a música Mantra se relaciona diretamente ao simbolismo, né? E a música, né? Para finalizar, a música Tô Pra Ver, assim como acredito a maioria dos raps, né? Tô Pra Ver é do Criolo, né? Ele canta com o Rael, né? Tô pra ver um daqui sucumbir, você pode até sorrir, mas no final vai chorar. Pode representar diretamente a escola literária chamada modernismo, né? Tô pra ver um daqui pedir toalha, água não resistir a essa batalha. Do rap não sou uma estrela, eu sou uma arma. Com a simplicidade, né? Que cospe a verdade, pega e fala. Cospe a verdade. Então, essa ânsia de representar a realidade, ao mesmo tempo que a música não seja vista apenas como entretenimento, como lazer, mas também e até principalmente, dependendo da letra da canção, da arte em si, como reflexão direta, o que o modernismo apresentava de forma bastante contundente, forte. Cospe a verdade, pega e fala do perreio, desespero, descabelo e da desgraça. O modernismo é considerado bastante cru, né? Tanto quanto à linguagem, quanto ao conteúdo, né, dos textos. Que nutre o ódio e prolifera com a massa, o gosto amargo descaso que se passa a trabalhar sem ter. Se envolver, vira fumaça. Do que esconderam debaixo do tapete, saciar meu povo que está com sede de verdade. Sim, aqui se pode correr atrás, traíras não podem. Que adianta ter conceito nas festas, sem moral na quebrada. Olha o uso das gírias, né, regionais também. Então já remete também ao regionalismo do modernismo em si, né? Saneamento básico é o cacete, isso é o mínimo, dignidade do poeta que vai se diluindo numa luta covarde. Fala muito das reivindicações e da esperança também, né, na sociedade. Então, aparece bastante, né? É um resumo, né, que aparece aqui. Para finalizar, eu vou só colocar aqui a tela inversa. Na tela, né? Romantismo, tudo vai dar certo. Realismo, tudo ainda pode dar certo. Modernismo, calma, gente, é só focar que dá certo. Pós-modernismo, volta que deu errado mesmo. Muito quanto às críticas sociais, né? Essa pintura aqui aparece no filme It, A Coisa, né? Que é desse artista plástico e escultor italiano Amadeo Clemente Modigliani. É a vanguarda europeia, né? Que se relaciona bastante a essa pintura, né? Aqui, ó, a essas músicas aqui, referentes às vanguardas europeias, né? Essa música, isso daqui, ó, distorção da realidade, né? Pode se relacionar muito ao expressionismo, né? A própria
pintura O Grito, né? E essa questão bastante expressionista em si, né? Então, pode ser relacionada a ela. Esse daqui é um clipe, é o trecho, né? Uma cena do clipe da música The Writings on the Wall, da banda norte-americana OK Go. Identifique e caracterize a vanguarda europeia representada na figura. Olha só a figura, né? E aí pode até abrir aqui. Vanguardas europeias, né? Há um surrealismo, né, aqui, né? Ao mesmo tempo, cubismo, né? Eu acho que o que mais se encaixa aqui é o cubismo. A valorização das formas geométricas, né? Olha, a valorização das formas geométricas, né? E aqui, né, ele brinca, né? Essa música aqui é muito o clipe dela, a letra e o clipe, né, se fundindo, metalinguisticamente até. E, né, ele parece que vai pisar, ele pisa no ar, né? Ele cai ali, ó. Cai não, né? Vai com o pé até o chão, em vez de ficar em cima. E alguns cubos, eles são mais... Eles estão ali, realmente, tem a superfície de cima, né? E com isso dá pra pisar e ficar em cima. Só que ele mistura isso no clipe. A realidade, e com isso ele mexe muito com as figuras geométricas no clipe, como nesse trecho. Então se relaciona bastante ao cubismo, né? Essa música do Noel Rosa, que eu indico bastante, essa música é do Noel Rosa e do Lamartine Babo. Absurdo, Marcha Maluca. É uma marcha maluca, literalmente, né? Ele acelera, desacelera e ele alude ao futurismo, né, diretamente. É o futurismo que rompeu, né, inovou, rompeu, fica mais veloz a música em certas partes, e o ritmo, né, aludindo a essa velocidade exaltada pela vanguarda europeia do futurismo em si, né. Então, aconselho muito que ouçam essa música também. E aí até a questão é para explicar a aparição da vanguarda europeia, né, do futurismo. Notícias de Espanha, né, uma pintura de Pablo Picasso, né, que já se relaciona diretamente, né, ao, ao, ao cubismo também, né, e essa questão aqui foi até dessa banca aqui, o EG, e né, essa exaltação da guerra, né, também parece bastante. Essa questão aqui tem até o gabarito na internet, mas há uma exaltação, deixa eu ver ela aqui, os horrores da guerra, né, em si, parece bastante isso. O poema também, do Carlos Drummond de Andrade, olha o diálogo entre áreas do conhecimento, né, áreas artísticas, né. A pintura do Picasso, é bem famosa essa pintura, né, Guernica, né? E a questão, Guernica, quadro, aí já aparece aqui, olha lá, ó. É uma declaração de guerra contra a guerra e um manifesto contra a violência. Não é à toa que há pessoas que usam essa pintura em redação, né? Bem por essa parte aí também, né, diretamente. E a questão do... Aqui é um poema da Adélia Prado. E esse daqui, né? Que é uma cena do clipe Shots, da banda norte-americana Imagine Dragons. Designe e descreva a vanguarda europeia manifestada. Olha só. Questão da consciência, né? Do sonho, né? Qual é a que se relaciona, né? É a construção de imagens oníricas, ó. Site aqui, né? Fascinação pelo inconsciente humano. Esse clipe aqui é cheio disso. Não há só o surrealismo, não. Há outras também no clipe. Mas o surrealismo é o que recebe foco, realmente, né? E... Então é isso, pessoal. Esse diálogo entre áreas do conhecimento eu acho essencial para o aprendizado sobre... Muito também, né? Sobre escolas literárias, né? Sobre vanguardas europeias e sobre outras questões, né, literárias em si e não literárias também, né?
Quem quiser esse arquivo, tá? Eu envio. Ah, tá esse artigo de opinião aqui da Eliane Brum, né? A artista. E é isso, pessoal. Um abração. Até mais. E o vídeo vai ficar gravado. Nos vemos aí. Até breve. Abração. Muito obrigado a quem participou, né? A quem esteve aqui. E a quem colaborou aí para meu trabalho, né? Pela presença. Abração. Beijão e até mais. Tchau. Tchau, Nevinha. Tá dando aquele problema de não dá pra fechar o. Nossa, que o chat funcionou aqui, né? Depois eu recupero aqui o vídeo. Um abração e até breve.